Meu nome é Sérgio Pinto Martins, sou desembargador no TRT da 2ª Região de São Paulo e professor universitário. Hoje vou conversar com vocês a respeito dos princípios do direito do trabalho e tentar relacioná-los com a reforma trabalhista, que foi estabelecida pela Lei 13.467 de 2017. A ideia aqui seria falar dos princípios como base para que se possam entender as alterações que estão sendo feitas pela reforma, principalmente para os alunos dos primeiros anos que ainda não tiveram o direito do trabalho e que possam, portanto, compreender o que está sendo reformado efetivamente na nossa legislação trabalhista. Inicialmente, eu vou começar a dar uma introdução a respeito dos princípios. Então, os princípios, num conceito genérico, daria a ideia de origem, de início, daí porque se fala que o começo de uma estrada, o princípio de uma estrada é onde ela se inicia. E aqui a ideia dos princípios também seria desse início, no começo da matéria. Princípio vem do latim principium, ou principi, dependendo do autor, que tem essa significação de origem, de começo, mas nós encontramos também nos autores a ideia de vigas mestras e de outras afirmações que são feitas. Eu acho interessante fazer referência a dois autores que tratam, de um modo geral, da sua matéria especificamente, mas quando eles analisam o que é princípio. Então, por exemplo, eu lembraria inicialmente as lições do professor Miguel Reale, no seu livro Lições Preliminares de Direito, em que ele fala o que são princípios e dá a ideia, por exemplo, de dizer que princípios são verdades fundantes. Aqui a ideia de se falar, por exemplo, em verdades fundantes seriam essas verdades que dariam fundamentação a uma determinada ciência e especificamente aqui em relação ao direito. Um segundo autor poderia ser o Celso Bandeira de Mello, que é um autor de direito administrativo, mas que ele faz referência a princípios como alicerces da ciência. Então, essa ideia também de se falar nessa sustentação, nesse alicerce da ciência. Se eu for fazer, por exemplo, ou trazer uma ideia mais resumida a respeito de princípio, eu poderia dizer que princípios são as proposições básicas que fundamentam as ciências. Ou seja, que dão essa sustentação, que dão esse alicerce, que seria esse início em relação ao qual vem tudo depois. Então, essa é a ideia dos princípios que normalmente é mais estudada na introdução ao estudo do direito, na teoria geral do direito, mas que geralmente também nós vamos verificar que cada ramo do direito tem os seus princípios próprios, as suas características próprias, embora pertença ao direito. Eu não quero dizer aqui que o direito do trabalho, por exemplo, é autônomo em relação ao direito, e sim que ele é uma parte do direito, como são os outros ramos do direito. Então, é nesse sentido. Em terceiro lugar, queria destacar determinadas distinções que seria possível fazer. Por exemplo, adotando uma teoria mais recente, por exemplo, de Robert Alexy, ou então de outros autores mais modernos, que fazem a distinção no seguinte sentido: norma seria o gênero e princípios e regras seriam as espécies. Então, dentro desse conceito, eu poderia dizer que princípio é uma espécie de norma. Então, são essas verdades fundantes, esses fundamentos, isso que vai dar essa sustentação à ciência, e especificamente aqui em relação ao direito e em seguida em relação ao direito do trabalho. As regras, de um modo geral, elas estariam positivadas, estariam estabelecidas nas leis, nas constituições, etc. E os princípios nem sempre estão positivados nas normas, mas hoje, por exemplo, a nossa Constituição tem vários princípios e muitas vezes a legislação também tem vários princípios, ela adota esses princípios. Em quarto lugar, eu queria destacar as funções em relação aos princípios, porque os princípios têm determinadas funções, tanto que alguns autores, ao estabelecerem um determinado conceito de princípio, eles também fazem referência
ao final desse conceito, a determinadas funções dos princípios, que poderiam ser, entre outras, de orientar, de inspirar o legislador ao fazer a norma, mas também o próprio intérprete. No nosso sistema, por exemplo, nós verificamos que os princípios são fontes supletivas em relação a determinadas lacunas que existem na legislação. Então eu lembraria, por exemplo, o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que faz referência que o juiz não pode deixar de decidir, e se ele não tem uma norma para decidir, ele pode decidir com base, por exemplo, nos princípios. Outra regra específica em relação à CLT, por exemplo, é o artigo 8º da CLT, que estabelece que se o juiz não tiver como decidir, ele pode utilizar da analogia, da equidade, dos princípios e até do direito comparado. Então, no nosso exemplo específico, o artigo 8º da CLT remete aos princípios. Se não existe exatamente uma norma que regule exatamente aquela situação. Assim como o novo Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que o juiz só pode decidir por equidade nos casos expressos previstos em lei. Então, por exemplo, a CLT também é expressa em permitir que o juiz decida por equidade, de fazer, por exemplo, a justiça do caso concreto, se ele não tem uma regra específica para ser aplicada aqui. Agora, esses princípios, por exemplo, da forma como eles foram estabelecidos, na forma em que é o nosso sistema, eles vão servir não só de uma forma de interpretação. Então hoje, por exemplo, se fala muito de se fazer a interpretação conforme os princípios, o Supremo decide muitas vezes dessa forma, de fazer a interpretação da Constituição a partir de certos princípios ou a partir de princípios constitucionais, e também de se fazer a integração da norma quando exatamente não existe uma determinada regra específica. Então, nessa lacuna, nessa ausência de norma, eu vou usar dos princípios, como ocorre aqui de se falar no direito do trabalho, em que se eu não tenho uma norma específica na CLT tratando do assunto, eu vou me utilizar dos princípios do direito do trabalho, da equidade, do direito comparado, da analogia, etc. Em seguida, quero destacar alguns princípios que podem ser considerados gerais. Então, esses princípios são, vamos dizer assim, princípios de direito. Nós temos uma certa dificuldade, por exemplo, entre os autores, de se dizer quais são efetivamente os princípios de direito, porque, evidentemente, cada autor tem o seu pensamento, tem a forma de desenvolver isso nos seus livros. Então, essa é a dificuldade, muitas vezes, de se falar em princípios. No âmbito do direito do trabalho, por exemplo, também existe essa dificuldade. Há autores, por exemplo, que não fazem referência a princípios, tratam de várias coisas, mas não especificamente dos princípios. Às vezes os princípios estão enunciados no curso dos livros, e há outros autores que são específicos em começar a falar de princípios no início, ou como poderia ser chamado numa teoria geral, ou especificamente aqui, numa teoria geral de direito do trabalho, em que eu vou apresentar um certo histórico, eu vou apresentar uma denominação, um conceito, a relação com outros ramos e, muitas vezes, por último, de falar dos princípios específicos daquele ramo e aqui em relação ao direito do trabalho. Mas, inicialmente, para depois chegar nos princípios do direito do trabalho, eu gostaria de fazer referência a alguns princípios gerais.